E aí pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês hoje como é que é a rotina de alguém que utiliza Linux, a rotina dele com o terminal. Nós que trabalhamos com Linux, que usamos no dia a dia, nós temos uma rotina com o terminal que é inseparável, ou seja, não tem como você utilizar Linux e fazer de conta que não existe essa tela preta aqui, ó. Então, pessoal, alguns comandos, pessoal, eles têm uma importância muito grande no Linux e nós precisamos utilizar ele com frequência. Então, quando vocês pensarem em utilizar, você que está assistindo meu vídeo ainda está pensando em utilizar Linux, já vai tentando se familiarizar com essa tela preta, tá? Então o que acontece? Tem alguns comandos, pessoal, que nos ajudam bastante no Linux. E esses comandos, eles são os que a gente mais utiliza no dia a dia. Como, por exemplo, o comando cat. Você sabe para que serve o comando cat? O comando cat, pessoal, ele serve para concatenar um arquivo. Ou seja, você pode pegar, por exemplo, um arquivo e reproduzir aqui mesmo no terminal, arquivo de texto, por exemplo. Vou dar um exemplo aí. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos dar um ls. E aqui eu vou entrar na pasta documentos. Agora eu vou listar ela. Aqui, pessoal, nós temos um arquivo chamado test underline ou underscore cat. Então o que eu faço para abrir esse terminal? O que eu faço para concatenar esse arquivo aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Cat teste. Beleza? Eu já consegui juntar essa função do comando cat com o arquivo e ele já está aqui aberto para mim, tá vendo? Ó? Então, o que tem dentro do arquivo lá que eu poderia muito bem aqui, ó, acessórios, editor de textos. E eu vim aqui, ó, abrir. Aí eu venho aqui em documentos e faço aqui, ó, o arquivo aqui. Agora se você comparar, ó, olha isso aqui, ó. Aqui você concatenou esse arquivo. Aqui eu abri ele com o editor de texto, que foi onde eu fiz ele. Aqui no caso, a função cat me deu essa opção aqui, entendeu? Então são funções interessantes no Linux que nós precisamos aprender. Beleza? A outra função interessante, outro comando interessante no Linux, deixa eu só limpar isso aqui. Outra função interessante no Linux, pessoal, é a função ls. Essa função ela serve para mostrar o que tem dentro de um diretório. Por exemplo, eu estou aqui na pasta documentos. Eu vou voltar aqui, ó. Já eu falo sobre esse comando aqui. Olha lá, que eu já estou no... Para voltar para o diretório raiz, para minha home aqui, ó. Então, para voltar eu faço simplesmente eu dou um cd. E aqui no diretório raiz eu preciso, por exemplo, listar o que tem dentro desse diretório. Então eu dou um ls. Tá vendo? Então, dentro desse diretório, pessoal, eu tenho a pasta área de trabalho, eu tenho a pasta documentos, a pasta downloads, a pasta vídeos, tá? E músicas, modelos, imagens, está tudo aqui. Então, isso está dentro desse... Eu consegui ver isso aqui por meio desse comando. Agora, por exemplo, se eu quisesse mostrar arquivos ocultos aqui dentro também desse diretório, era muito simples, era só eu fazer isso aqui, ó. ls-a. Mostrei o mesmo diretório, só que agora tem alguns arquivos aqui que eu não estava vendo antes. Tá vendo aqui, ó? Eu vou novamente dar um ls, ó. Agora eu mostrei só os que estavam visíveis. Beleza? Se eu, por exemplo, quiser ver tudo que está dentro dos subdiretórios, aqui, ó, por exemplo, eu vou dar um ls menos R maiúsculo. Aqui agora o que eu fiz? Eu mostrei
tudo que está dentro desse diretório aqui, incluindo, por exemplo, olha só, eu vou pegar aqui do começo, aqui, para vocês terem uma ideia do que eu fiz. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Então aqui eu mostrei a área de trabalho e tudo que tem dentro da área de trabalho, ó. Documento e tudo que tem dentro de documento. Documento teste, o que tem dentro de teste, que é teste 2. O que tem dentro de teste 2, que é teste 3. Então, e daí por diante. Então ele mostra o subdiretório que existe dentro de um diretório. Agora, por exemplo, pessoal, se eu quisesse, além de mostrar tudo que tem dentro do diretório, eu quisesse mostrar detalhes do arquivo. Então era assim, ó, ls -al. Agora aqui eu vou mostrar os mesmos arquivos, só que aqui eu mostro tudo sobre ele. Por exemplo, se ele é de leitura e escrita, em que categoria ele se encontra, se ele é root, a data em que ele foi criado. Então é mostrado tudo com esse comando ls-al. Beleza? Então é muito interessante esses comandos. Por quê? Porque a gente consegue facilita a nossa vida, né, no dia a dia. Outro comando muito interessante no Linux, pessoal, é o comando pwd. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O que o comando pwd faz? Ele, por exemplo, ele te mostra o caminho que você seguiu até chegar ao ponto em que você está. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu vou dar um cd, não, aqui eu vou dar um ls, e aqui eu vou dar um cd documentos. Olha só, aqui também vou dar outro ls, e aqui também eu vou dar um cd teste. Eu vou entrar nessa pasta teste. Só que dentro da pasta teste, pessoal, eu fiz de propósito aqui para mostrar para vocês. Eu fiz uma outra pasta chamada teste 2. Então eu vou dar um cd teste 2. E aí dentro da pasta teste 2, pessoal, eu vou listar, eu fiz um outro arquivo. Eu fiz um outro diretório, que é o diretório teste 3. Então eu vou dar um cd teste 3. Beleza? Viram o caminho que eu fiz para chegar até aqui? Agora é o seguinte, eu precisaria saber aonde eu estou e como eu fiz para chegar até aqui. Qual o caminho? Lembrando que da esquerda para a direita vai ficar o meu diretório raiz, vai ficar a barra. Então, por exemplo, aqui eu vou dar um pwd, ó, pwd. E aí está o caminho, tá vendo? Ó? Barra home, barra tico, barra documentos, barra teste 2, barra teste 3. Essa é uma das funções do comando pwd. Outro comandozinho interessante para a gente, pessoal, é esse comando aqui, ó, o cd espaço ponto. O que ele faz? Ele volta uma etapa aqui, ó. Vou dar um enter aqui, ó. Viu? Ele voltou para a pasta teste 2. Se eu fizer novamente isso aqui, ó, cd espaço ponto. Ele voltou para a pasta teste. Novamente. Voltou para documentos, novamente, voltou para pasta principal, para minha pasta, para minha home. Beleza? Então, essa é a função do comando cd espaço ponto. Para navegar entre os diretórios, pessoal, no Linux, nós usamos simplesmente, como vocês viram aí, o cd, né? Cd, aí aqui por exemplo, eu estou aqui, né? Primeiro eu faço um ls aqui, ó. Então eu estou aqui na pasta, na minha home. Então aqui o que acontece? Se eu fizer aqui, por exemplo, o cd, eu posso escolher aqui entre todas essas pastas aqui, ó, que estão em azul. Eu posso entrar nelas aqui. É azul não, é roxo, né? Isso aqui. Então, por exemplo, cd vídeos. Eu vou entrar na pasta vídeos. Agora é só dar um ls. Entendeu, pessoal? Essa é a função do comando cd. Então, como vocês sabem, pessoal, ou não sabiam, a partir de agora vocês estão sabendo. Se não sabiam, é claro, para você que está entrando no mundo Linux agora e não tinha essa informação, fica se familiarizando, palavra difícil, né?
com esses comandos. Esses comandos é apenas o começo, são vários comandos. Eu digo os que a gente usa mais, mas tem outros comandos. Depois eu faço um outro vídeo com outros comandos. Mas esses comandos, pessoal, eles são muito importantes para a gente que utiliza Linux. Como, por exemplo, eu vou fechar aqui, ó, o meu terminal. Eu vou dar um Ctrl Alt T novamente, eu abri novamente, né? E aqui, outro comando que nós utilizamos diariamente no Linux é isso aqui, ó, sudo apt update. Esse aqui a gente tem que utilizar ele com frequência, principalmente antes de instalar um programa e depois de instalar um programa, beleza? E aí, pessoal, quer o meu conselho? Vá treinando aí os comandos Linux para vocês ficarem craque, beleza? Isso aí. Pessoal, fico por aqui, agradeço a vocês pela paciência e até o próximo vídeo.